Bom, então é isso, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos estudar escala maior. Esse assunto muito importante dentro da harmonia. A gente vai começar a entender como funciona a construção de uma escala, o que é, na verdade, uma escala, né? E vou mostrar para você como você deve estudar também uma escala, tanto na parte teórica quanto na prática, independente do seu instrumento. Lembrando que a harmonia é para todos, né? Todos os instrumentos harmônicos e também os não harmônicos. É muito importante que você, de certa forma, saiba como funciona a harmonia, porque se você toca, por exemplo, um instrumento melódico e você tem um domínio harmônico, você consegue compreender melhor quais são as notas que podem ser tocadas, quais as que não podem ser tocadas, mas, enfim, isso aqui é só para exemplificar, né, o quão importante é o estudo da harmonia no nosso dia a dia. Eu também tenho um convite para você que está assistindo essa aula. Se você chegou até aqui e está gostando do que está vendo, está gostando do conteúdo que está sendo apresentado, você está curtindo as aulas, está sentindo que você está sendo edificado por esse material, faça a divulgação do trabalho para outras pessoas, me ajude divulgando esse trabalho. Como eu sempre costumo falar ao longo das aulas que eu ministro, né? Você é meu melhor cartão de visita. Por quê? Por que você é meu melhor cartão de visita? Porque você é a pessoa que está aqui estudando comigo. Você é a pessoa que está conhecendo o meu trabalho, que está vendo na prática como eu trabalho, né? E que está sentindo progresso através dele, né? Ou talvez não, mas caso você esteja sentindo e sentindo esse progresso e, sei lá, sentindo no seu coração que você deve fazer aí a divulgação para outros amigos que tocam, enfim, poxa, vou ficar muito grato, você vai me ajudar demais a continuar fazendo essa missão aí, que é levar música para outras pessoas, beleza? Então vamos lá, vamos para o nosso assunto, que é escala maior, beleza? Então aqui no caso a gente já está com o livro aberto, tá? Recomendo, pegue um caderno, lápis, caneta, faça as anotações daquilo que você achar mais interessante e aquilo que for mais importante dentro dessa aula, exercício ou de repente algum material específico, eu vou estar colocando na plataforma. Então você vai encontrar em anexo, logo na parte de baixo da aula, o material no caso referente à escala, tá bom? Bom, então vamos lá. Quando começa em Dó, é feita somente de notas naturais. Né? Essa daqui já é uma frase emblemática desse livro aqui. Eu gosto muito desse livro, é um livro muito bom para se estudar a parte de introdução à harmonia. E é interessante a gente fazer uma recapitulação antes da gente continuar estudando. Por quê? O que é a escala maior? Agora eu vou me desprender um pouco do material, tá? Então, se você quiser anotar, acho muito interessante que você faça suas anotações a partir de agora. Por quê? O que é uma escala? A gente aprende lá na primeira aula o que é uma nota, né? Que a nota é apenas um som isolado que você vai ter aí no seu instrumento ou de repente numa música. Exemplo, essa nota que eu circulei aqui é o que chamamos de nota Dó, beleza? Deixa eu só movimentar aqui, no caso, a figura. Calma aí, vamos apagar essa daqui, tá? E eu vou escrever aqui embaixo. Essa daqui é a nota Dó, beleza? Então, vamos botar aqui na parte de baixo, Dó. Ok? Essa é a nota Dó, tá? E qual é o conceito de notas naturais? São aquelas notas que não possuem sustenido e bemol, né? Então, aqui a gente já responde duas coisas que foram colocadas nessa frase, né? Por que eu estou destacando isso? Porque isso aqui são detalhes que quando você entende, né, como funciona, o fundamento por trás disso, cara, fica muito mais fácil de você estudar qualquer coisa relacionada à harmonia, vai por mim, né? Então, se eu começo em Dó, eu estou começando numa nota, ok? E ele está me dizendo aqui notas naturais. Então, não apenas uma nota, são várias notas. Quantas notas naturais nós temos? Temos 7 notas naturais, né? Então, a gente pode concluir que escala, né, que é isso daqui, ó, que você está vendo, ó, escala maior, né? Vamos apontar uma setinha aqui, ó, uma setinha aqui, tá?
que é uma escala? É uma sequência de notas. É uma sequência de notas, né? Só que, poxa, até o momento, né? Deixa eu ver se eu... Aqui, deixa eu diminuir um pouquinho. Pronto, aqui, ó. Agora você tá vendo. É uma sequência de notas, beleza? Só que, pô, pensa comigo. Se é uma sequência de notas, será que vai ser uma sequência de notas feita de qualquer jeito? Como é que essa sequência de notas ela é formada, né? Primeiro vamos ouvir essa sequência de notas, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Essa sequência de notas a gente já conhecia antes, então a gente não está vendo nada de novo. Então o que entra de novo aqui na escala maior? É justamente a construção dessa escala, como ela é formada, né? Bom, então qual é o conceito por trás? Escala maior é uma sequência de notas, né, formada por intervalos de tom e semitom, tá? Eu vou deixar aqui mesmo, beleza? Deixa eu ver se eu consigo mover isso aqui um pouquinho. Pronto, para sair de cima da linha, né? E agora deixa eu sair daqui, beleza? Eu vou vir para cá, ó, pronto. Vim para o cantinho aqui, tá? Então, a escala maior é uma sequência de notas formada por intervalos de tom e semitom. Aí vamos voltar lá naquela aula, né? Como é que vai funcionar isso no meu instrumento, né? Eu tenho dó aqui, né? E vamos preencher essa escala, olha só. Vamos preencher aqui. Aqui eu tenho o ré, vai ficar um pouquinho, ficou muito fora, né? Vou botar um pouquinho mais em cima, agora sim, acho que vai ficar bom. Ré, mi, fá, sol, lá, si e dó, beleza? Bom, essa daqui é a escala de dó, tá? E isso que você tá vendo aqui, ó, que eu vou passar a caneta embaixo, ó, é a estrutura em tons e semitons dessa escala. O que significa isso? Que ele vai medir, na verdade, a distância, né, de uma nota para outra. Só que isso aqui é uma espécie de fórmula. Então você está vendo aqui que eu tenho um tom, né, um tom, um semitom, tom, um tom e um semitom. Essa é a fórmula da escala maior. Por que isso daqui é importante? Porque, na verdade, não existe apenas uma escala maior. Ou seja, não existe só o tom de dó. Existem vários tons que, quando você aplicar essa fórmula, você vai encontrar a sua escala maior, ou seja, a escala que forma esse tom. Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso escolher uma nota. Por exemplo, vamos descer aqui o material, porque eu tenho certeza que aqui vai ter uma outra escala para a gente ver esse exemplo na prática. Aqui a gente já tem um outro exemplo, no tom de Lá maior, que é um tom totalmente diferente daquilo que a gente já estava vendo, né? Como é que funciona essa questão aí do tom de Lá maior, né? Por que o tom é Lá maior? Porque o Lá é a primeira nota da escala, tá? E por que essa daqui é a escala de Lá maior? Porque ela está sendo formada seguindo essa estrutura aqui, ó. E a gente vai entender como é que funciona ela depois, porque a gente vai fazer isso daqui, de certa forma, na prática, né? Então, beleza? Então, como é que vai funcionar aqui, ó? Do Lá para a nota Si, aí a gente tem que escrever as notas aqui, né? Olha só. Do Lá para a nota Si, eu tenho um tom. Como é que eu vou saber se eu tenho um tom ou semitom? Lembra daquele piano lá no início, né, que eu mostrei para você, que eu disse para você que era importante você saber como funcionava? Então, imagina o seguinte, de uma tecla branca, quando eu tenho duas teclas brancas e uma tecla preta no meio, aí eu tenho um tom. Se eu ando de uma tecla para outra, ou seja, de uma tecla branca para preta, por exemplo, eu tenho um semitom. Exemplo. Vamos voltar lá no piano? Eu acho interessante voltar, eu acho melhor, né? Vai ser mais didático. Vamos voltar um pouquinho aqui. Preliminares não. Voltei demais. Aqui, ó. Esse cara aqui que você precisa ter. Olha só.
vamos separar aqui, né? Eu tenho aqui nota Dó. Vamos fazer a escala de Lá, na verdade, né? Então a gente está aqui em Lá. O meu tom é Lá. Olha só. A fórmula diz primeiro que eu tenho que andar um tom. Então, para eu andar um tom, eu tenho que ir do Lá pro Lá sustenido, tá? E do Lá sustenido eu vou cair no Si. Quantas vezes eu andei aqui? Duas, né? Ou seja, eu andei um semitom do Lá pro Lá sustenido, do Lá sustenido pro Si eu andei mais um semitom, formando um tom, ok? A fórmula diz que eu tenho que andar mais um tom. E aí eu vou andar mais um tom. Eu estou agora na nota Si. Então eu vou andar do Si. Opa, peraí, não tem tecla preta entre o Si e o Dó. Então como é que eu faço? Eu vou andar do Si para o Dó, né? Andei meio do Si para o Dó, né? E vou andar do Dó para o Dó sustenido, né? Que é justamente esse camarada que você está vendo aqui na tecla preta, ok? Então eu andei duas vezes e eu tenho um tom, ok? Estou no Dó sustenido agora. E agora a fórmula pede para que eu ande um semitom. Então se eu vou andar um semitom, eu vou andar quantas vezes? Uma ou duas? Eu vou andar uma vez. E eu vou andar do Dó sustenido para o Ré. Então aqui eu já tenho a minha quarta nota da escala. E assim por diante. Então eu vou andar um tom agora, eu vou do Ré para o Mi, tá? Eu vou do Mi agora, eu vou andar um tom novamente. E olha só, vai acontecer novamente aquele mesmo problema que aconteceu no Si e no Dó. Não tem tecla preta entre o Mi e o Fá. O que eu vou fazer? Vou andar do Mi para o Fá e do Fá para a próxima tecla preta, que é, no caso, isso aqui e isso aqui, ó, que é o Fá sustenido, beleza? E aqui a gente vai seguir o padrão, né? Vai ter mais um tom aqui, que é do Fá sustenido para, ó, do Fá sustenido para o Sol, vai para o Sol sustenido, que é outra tecla preta, e aqui ele pede para eu andar mais um semitom, e aí eu vou encerrar a escala, e eu vou acabar no Lá mais uma vez, tá? Por que eu estou dando essa explicação aqui? Porque, cara, é de fundamental importância que você tenha essa estrutura do teclado na sua cabeça, porque o violão, por exemplo, o cavaquinho, o contrabaixo, são instrumentos muito ruins para você estudar escala, principalmente para quem está iniciando. São instrumentos que você tem que ter muito mais paciência para estudar escala. É muito fácil estudar acorde no violão, no cavaquinho, coisa que no teclado já é um pouquinho mais difícil. Mas no piano fica muito mais fácil de visualizar isso. Por isso que é importante. Eu acho que agora sim ficou evidente a importância de você saber isso no piano também, tá? Bom, dada essa explicação, vamos voltar lá. A gente vai descer um pouquinho aqui, né? Descemos demais, tá bom? Descemos demais. A gente já está aqui em intervalos. Bom, só para não ficar um grande vazio sem falar nada, então você percebeu aqui que a gente aprendeu a formar a escala e que se eu tenho essa estrutura, se essa é uma estrutura básica da escala, eu posso aplicar ela em qualquer tom. Basta eu achar a primeira nota, no caso. Ou melhor, basta eu escolher uma primeira nota, né? Não é achar, é eu escolher. Eu vou escolher a primeira nota. Então, a gente pode achar a escala de Dó sustenido, por exemplo, de Si, e você vai aplicar a mesma fórmula e aquele mesmo macete que eu mostrei para você, tá? Bom, aqui eu tenho Fá sustenido, Sol sustenido, e eu vou botar o Lá aqui em cima para não ficar embolado, tá? Deixa eu ver aqui no vídeo, né? Pronto, tá ok aqui, né? É porque eu tô gravando e eu tenho que verificar se a minha cara tá cobrindo o material, né? Então tem que tomar um cuidado muito grande com isso, para que você não seja prejudicado no seu aprendizado, ok? Bom, entendido isso, aqui eu tenho uma outra escala de Mi bemol maior, né? Existe aqui, na verdade, tem uma regra que eu preciso passar para você, que eu acho super importante que você já saiba isso. Eu nunca posso ter numa mesma escala duas notas iguais. O que significa isso? Por exemplo, é muito comum, principalmente guitarristas,
que não gostam de estudar teoria musical no geral, né? É muito comum você ver guitarrista que não gosta de estudar teoria musical, fazer isso daqui, ó. Vamos pegar a escala de Fá sustenido maior, né? Escala de Fá sustenido. A gente vai ver todas as escalas depois, tá? Vai ter um resumão de todas as escalas para você, tá? Fá sustenido maior, beleza? Aqui eu tenho Sol sustenido, eu tenho Lá sustenido, eu tenho Si, aí tenho Dó sustenido, eu tenho Ré sustenido, e aí o cara vem e bota Fá, mas já tem Fá na escala. Não pode ser Fá. E aqui vai aparecer o uso de um cara que, para você que já tem uma noção de música e tá estudando aqui para atualizar seu conhecimento, a gente tem que usar o Mi sustenido. Por que o Mi sustenido? Pô, Alan, mas espera aí. Vamos voltar lá naquele piano? Eu acho que é interessante a gente voltar lá naquele piano. Podia ter uma tecla de atalho, né? Para eu voltar direto pro piano, né? Mas enfim, não tem. Então a gente vai ter que procurar de novo aqui, né? Voltei demais. De novo. Aqui, ó. Tecla do piano. Olha, não existe Mi sustenido aqui. O Mi sustenido é o Fá, seria o Fá. Não é uma enarmonia? Lembra que eu falei sobre enarmonia? Então, mas por que a gente vai usar o Mi sustenido nesse caso? Para não repetir duas vezes a nota Fá. Então, isso é uma regra teórica, obviamente, porque na prática você sabe que Mi sustenido e Fá têm o mesmo som. Ou pelo menos se você não sabia, agora você sabe. Esse é o meu papel, claro. Por isso que você está fazendo aula, te ensinar essa coisa. Isso aqui é importante na prática? Não, na prática não. Só que, cara, a gente está trabalhando com uma matéria teórica, uma matéria de linguagem. Então, esse é o momento que você tem que estudar essas coisas, sabe? É o momento que você tem que entrar em contato com esse tipo de informação, que eu preciso falar sobre isso. Porque mais pra frente você já precisa saber isso. Você precisa ter isso na prática, ok? Entendido isso, bom, vamos dar uma olhada aqui na escala de Mi bemol, mas eu acho que a gente pode fazer isso num outro momento, porque vai ter exercícios para isso, né? Olha, a primeira nota da escala é denominada tônica. Isso aqui é super importante que você saiba. Mas Alan, aqui não sei o que, tem que lembrar muita coisa. Pois é, exatamente. Bem-vindo ao meu mundo. Pois é, então. Isso aí é para você ter uma noção de quanto que eu estudei, né? Opa, quase que cai aqui o teclado, né? Bom, a primeira nota da escala é denominada tônica. Tem que chamar de tônica. Por quê? Porque sempre que eu me referir a tônica, e isso a gente vai utilizar muito na harmonia funcional, mas muito mesmo. Não é uma coisa que eu estou falando só por falar, ok? A gente vai usar muito isso, cara. Então, chamar pelos nomes corretos, ok? E ela dá o nome à escala. Então, a tônica que dá nome à escala. Então, a escala é de Lá maior porque eu começo pelo Lá. Então, a minha tônica é Lá. A escala é de Mi bemol maior porque o Mi bemol é a tônica. A escala é de Fá sustenido maior porque o Fá sustenido é a minha tônica, ok? E eu vou aplicar aquela fórmula para encontrar as outras notas da escala, beleza? Bom, entendido isso, vamos para alguns exercícios, né? Nesse exercício aqui, que eu acho que não há necessidade de eu colocar como anexo no material, você pode fazer isso no seu caderno e me enviar na plataforma ou até mesmo através do WhatsApp. Você vai escrever a escala de Mi. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Bom, vamos lá. Eu escrevi aqui a escala de Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, beleza? Porque é assim que você precisa fazer esse exercício. Ele não quer que você escreva na pauta exatamente, né? Ele quer só que você escreva aqui a escala de Mi e Si bemol, pode ser nesse formato que eu escrevi, né? Só que aqui, cara, eu mudaria esse exercício por isso daqui, ó. Olha só. De Mi bemol e Si bemol, não, né? Eu quero ela em todas as tonalidades. Então você vai escrever ela em todas as tonalidades. Por que que isso daqui é importante? Para você conseguir resolver os exercícios abaixo, que é um exercício de malhação. Você vai ter que pensar para resolver esse exercício aqui, tá?
Só que é importante demais que você escreva ela em todas as tonalidades, e não só escreva, mas toque ela, né? Então, escala de Lá maior, escala de Mi maior, escala de Mi bemol, Ré, Dó maior, enfim, né? Então tem que tocar isso em todas as tonalidades. E aí a gente vai pro exercício 10, que é um exercício de malhação que eu vou deixar para você aqui, que, cara, você vai ter que pensar bastante para resolver esse exercício, mas vai por mim, vai te ajudar muito, 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 ok? Qual é o intuito do exercício 10? O exercício 10, ele vai... Do exercício 10 desse livro, no caso, né? Ó, ele vai me dar uma nota e um grau. A nota que ele está me dando aqui é Fá sustenido, tá? Então vamos botar aqui que é Fá sustenido. Fá sustenido, aí depois Sol, aí depois Lá. Si, vai ficar fora um pouquinho de posição, tá? Mas não tem problema não. Pronto, tá? É só você associar as bolinhas na ordem que eu mandei, que não tem problema, tá? O Sol aqui está embaixo do Sol, o Lá está embaixo do Lá. O Si está quase embaixo, né? O Dó sustenido tá, que foge um pouquinho, então não tem problema, tá? Bom, ele está me dando aqui o 3, né? Ele está dizendo que Fá sustenido é o terceiro grau de alguém. Ou seja, ele é o terceiro na escala de algum tom. A pergunta é, qual é o tom que Fá sustenido é o terceiro grau? Meu querido, você vai ter que saber qual é a escala que tem o Fá sustenido como terça, né? E qual é a escala? É a escala de Ré maior. Mas aqui no caso a gente está tendo isso aí como exemplo, né? Como você vai saber isso? Você vai ter que fazer aquela fórmula e vai ter que achar a escala maior em todas as tonalidades. Pois é, meu querido. Você vai ter que fazer isso em todas as tonalidades, né? Bom, vamos lá. Vamos pegar e vamos resolver isso daqui. Olha só. Um outro exercício. Quarto grau. Eu tenho aqui Lá bemol, né? Ele está dizendo que nessa tonalidade aqui, o Lá bemol é o meu quarto grau. Então, qual é o tom que tem o Lá bemol como quarto grau? Como é que a gente vai resolver isso daqui? Você vai ter que aplicar aquela fórmula. Seria interessante eu ter uma página em branco aqui para resolver isso. Mas vamos abrir uma caixa de texto aqui, ó. Bom, então vamos lá, né? Abrimos aqui a caixa de texto. A gente vai botar a fórmula aqui, vai dar um espaçozinho aqui entre a fórmula, tá? Tom, tom, semitom. Tem que saber isso é de cabeça? Não tem, tá? Ah, mas eu não quero dar aula, não tem que saber de cabeça? Tem. Porque na hora que você precisar usar na prática, você já sabe, tá? Você não vai ficar sofrendo aí, perguntando pro professor como fazer. Não que seja um problema, é um prazer ajudar, óbvio, claro. Mas vai chegar um momento que você não vai ter o professor, então você vai precisar andar pelas suas próprias pernas. Então, como é que você vai saber isso se você não aprendeu a fórmula, ok? Bom, ele está dizendo que o quarto grau é Lá bemol. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar um X aqui, eu vou botar um X aqui, um X aqui, porque eu não sei quem é, né? E aqui eu tenho um Lá bemol. Uma coisa, se ele está me dando Lá bemol, será que eu devo misturar bemóis e sustenidos na mesma escala? Não. Se ele está te dando bemol, você vai usar só bemol como padrão, para não confundir a coisa. Sustenido normalmente é mais fácil porque a gente pensa sempre subindo. Então você vai ter menos problemas para fazer escala no sustenido do que no bemol, mas isso é uma questão de hábito, né? Então se você já toca, você já tem um conhecimento de escala e está assistindo essa aula, você vai sofrer um pouquinho mais do que quem nunca estudou harmonia. Porque quem nunca estudou harmonia vai aprender da forma correta. Então ele vai vir sem vícios. Se você já tem vício, você vai sofrer um pouquinho, mas eu confio na sua capacidade. Eu sei que você vai desapegar disso daí, beleza? Bom, aqui a gente tem dois caminhos, cara, para resolver essa parada aqui. Ou você vai terminar a escala, ou você vai voltar a ela para achar a primeira nota e saber qual é a tonalidade, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou terminar, já que eu já sei quem é o Lá bemol, eu vou andar um tom aqui e encontrar quem? A nota Si bemol. Eu vou andar um tom aqui e encontrar a nota Dó. Eu vou andar um tom aqui e encontrar a nota Ré bemol, né? E eu vou andar um tom, um semitom aqui, no caso, né? E aqui, vamos lá, Ré bemol, Lá bemol, vamos lá, Lá bemol, Si bemol, Dó,
Eu vou andar um tom aqui, vou encontrar a nota Ré, beleza? E vou andar um semitom aqui e vou encontrar a nota Mi bemol. Pô, se eu encontrei a última nota, que normalmente é a repetição da primeira, então o meu tom aqui só pode ser Mi bemol, beleza? Então não tem outra tonalidade. E aqui, por consequência, vai ser Fá, e aqui, por consequência, vai ser Sol. Por que que tá sendo essas notas, Alan? Porque é só você aplicar a escala, não tem mistério. E aqui, então, a tonalidade aqui, no caso, vai ser Mi bemol, beleza? Aqui vai ser Mi bemol. Não era essa caixa de texto, era essa daqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar essa caixa de texto aqui. Era para escrever aqui que a tonalidade aqui, tom, é Mi bemol, tá? É importante escrever isso na pauta? É, mas não é, vamos dizer assim, não vai mudar muito na questão da prática. Vamos tocar a escala de Mi bemol, né? Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol, Dó, Ré, Mi bemol, beleza? Bom, e aí é basicamente isso, né? Os outros exercícios seguem o mesmo padrão. Você vai ter que pensar um pouquinho aqui para resolver o C, o D, o E e o F, beleza? E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou escrever depois e colocar na plataforma, você vai ver na parte de baixo da aula, a escala maior em todas as tonalidades, beleza? Escritas na partitura, ok? Eu vou fazer isso, vou tirar e vou botar na plataforma embaixo da aula, tá bom? Então eu vou fazer isso. Por que que é interessante que você tenha isso em mãos, né? Sendo que eu estou pedindo para você construir? Também para poder ter um material, né, registrado sobre escala maior. Acho importante você ter um material sobre isso. Bom, e é basicamente isso. Nossa aula vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula. É uma aula que foi um pouco mais extensa do que as outras, mas é um assunto mais extenso mesmo, porque ele é mais importante do que os outros, ok? Eu vou ficando por aqui. Valeu, forte abraço e fui!